Olá, estamos aqui novamente para continuar um assunto que todos nós queremos muito na vida, que é a paz. Como viver em paz? No vídeo passado nós falamos sobre como ter a paz em dias de aflição. Nós todos estamos vivendo dias de aflições, um mundo doente, incerto, inseguro, um mundo que, como a Bíblia diz, que jaz no maligno. E nós estamos inseridos nesse mundo. Então, como a gente não deixar que essas coisas controlam a nossa vida, definem a nossa vida, mas que nós, diante da palavra de Deus, caminhando com Deus, nós possamos controlar isso, ou seja, nós podemos, né, pastor, através da fé também em Deus, ter a certeza, ter a esperança de que Deus ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para nós, porque Deus é fiel. Então, como nós podemos estar mantendo essa paz, não deixando que essa paz se perca, né, dentro de nós? Então, nós vamos falar hoje sobre algumas coisas que tiram essa paz, que não são boas, né, que às vezes nós temos que tomar muito cuidado e ficar atentos para que essas coisas não venham, tira essa paz que nós conquistamos em Jesus. E o que ajuda a promover essa paz? Ou seja, tem uma paz que Deus nos dá, mas nós temos que fazer a nossa parte para manter essa paz. Exatamente. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, o que tira a nossa paz e o que promove a nossa paz, que ajuda a manter essa paz. Eu queria começar com o Salmo, um versículo que está no Salmo 119, e o versículo é o 165, que fala assim: os que amam a tua lei, que é a palavra, desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. O que seria, o que nos faz tropeçar, pastor Marcelo, que tira a nossa paz? Tropeçar significa aí falhar, né? Errar, fracassar. Sim. Aí você está no outro salmo, no Salmo 1, né? Que contrasta entre as pessoas que meditam na Bíblia e os que não meditam. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na Bíblia, prazer na Bíblia, veja bem que é forte. Sim. Tem prazer em ler a Bíblia, tem prazer em estudar a Bíblia, e nesta palavra medita dia e noite. É interessante também, medita. Meditar é diferente de ler. Sim. Ler eu li, ok. Mas meditar é ficar pensando. Para meditar eu tenho que decorar de certa forma, eu tenho que memorizar um versículo. Como é que eu vou meditar em algo que eu não lembro, né? Tem jeito. Eu tenho que memorizar, eu tenho que ficar me falando para mim mesmo, eu tenho que ficar analisando. Posso meditar lento também, leio, medito. Sim. Eu vou ruminando, né? É interessante que existe aí no mundo animal essa ideia da ruminação. Vacas, por exemplo, ruminam, ela tem 3 estômagos, né? A vaca tem 3 estômagos de outros animais. Por quê? Porque elas têm que transformar a celulose em açúcar, em proteína. E celulose, vamos dizer, papel. Sim. Né? Estou exagerando um pouquinho, mas é como se fosse. É capim, né? Imagina se a gente comesse capim, nós não digerimos celulose. Então vai passar direto. Vai absorver uma coisinha ou outra, mas 90 e tantos % do capim vai passar direto. A gente vai morrer de fome. Mas a celulose tem uma grande riqueza. O problema é que a gente não tem estrutura para digerir a celulose. Nós temos um estômago só, um estômago não dá conta. Então o que a vaca tem? Deus deu para ela 3 estômagos. E esses 3 estômagos conseguem digerir celulose. E a celulose vira leite, vira carne, vira osso, vira sangue, vira muita coisa. A mesma coisa é a Bíblia. Uma leitura rápida, a pessoa provavelmente não vai tirar quase nada. Quase nada. Verdade. Mas se ela lê uma vez, 2, né? Por isso que a vaca tem 3 estômagos, né? Ela come uma grande quantidade de capim e aquele capim fica voltando. Ruminar é isso, volta para a boca, ela mastiga mais, ela engole, volta para a boca, ela mastiga mais, ela engole. É assim que a gente faz, meditar é ruminar. Eu fico pensando, volto, eu penso mais um pouco, volto, eu penso mais um pouco. Eu posso ficar, por exemplo, uma semana meditando só no Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Então Deus é um pastor.
Então o pastor, ele cuida, ele afugenta o lobo, o animal perigoso, ele leva a gente para onde tem bom alimento. Pastos verdejantes. Exatamente, ele nos leva a pastos verdejantes, que é o alimento. Refrigera a minha alma, ou seja, suaviza, alivia as tensões da vida. Quer dizer, eu posso ficar uma semana meditando no Salmo 23, palavra por palavra, vou lá, pesquiso o que é aquela palavra no original, ou pego um outro texto da Bíblia que está relacionado. Isso é meditar. Qual que é a promessa do Salmo 1 para quem faz isso? Esta pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Ou seja, tudo dará certo. Tudo dará certo. É muito forte. É muito forte. A pessoa não encontra fracasso, não. Isso não significa que ela não vai passar por luta, que ela não vai ter algumas perdas. O que significa que quaisquer percalços que ela tiver, no fim ela vence. E outra coisa, não existe vitória sem luta. Sim. Não existe paz sem conflito. É interessante também, não pensar mais, vamos meditar no Salmo 1. Tal pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, a raiz está lá na fonte, pode estar tudo seco, todo mundo reclamando, mas você está bem. Sim. Porque você está com a sua raiz na fonte, você está recebendo água o tempo todo. A raiz é que nutre, né? E a água, em especial para as plantas, é o elemento fundamental. Sem água a planta morre. E a água carrega os nutrientes todos. Que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, no devido tempo, na hora certa, que pode ser anos depois, vai dar o fruto. E cuja folhagem não murcha. Interessante. Está sempre produzindo, né? A folhagem não murcha. Veja bem, pode não ter fruto, mas a folhagem está verdinha e forte. Sim. É a pessoa que ainda não está bem de vida, que ainda não está no topo da carreira, que ainda não formou, que ainda não tem a casa própria, que ainda não viu o filho nas drogas convertido a Jesus. Ou seja, não vê o fruto. O fruto vai acontecer, mas é no devido tempo. Sim, sim. Como é que eu vou tirar o filho das drogas assim? Não faz, né? Estava conversando com um irmão aqui na igreja, tem um pastor em Belo Horizonte, que era o pastor da Igreja Batista Central antes do Paulo Mazona. Eu conheço até o pastor Ivênio. Ele contou a história que, né, houve um envolvimento do filho com drogas, ele foi ser missionário na vida do filho. E depois de um tempo depois, não sei se foi 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo depois, 3, 4 anos, o filho abandonou já uma bênção. Né? Quer dizer, enquanto ele estava ali investindo, não tinha fruto. O filho estava nas drogas, ele estava lá orando, conversando com o filho, vendo o filho usar drogas, sabendo que o filho estava usando drogas. Mas ele não desistiu. A folhagem dele não murchou. Então, é isso que a Bíblia está dizendo, que mesmo que você não obtenha o fruto ainda, você não está naquilo que você quer, na bênção que você quer, na vitória que você quer, porque ela leva tempo, e a gente precisa entender isso. Sim. Porque hoje o ser humano é muito imediatista, ele quer tudo para a hora. Sim. Então ele está se matando por isso, porque ele não sabe que as coisas levam tempo. Não sabe esperar. Não sabe esperar. Mas se a pessoa está meditando na Bíblia todo dia, a folhagem não murcha, ou seja, a força dela não cai. Sim. Porque o que gera o fruto é a folhagem. A folhagem que faz a fotossíntese. E o fruto ele é o produto da fotossíntese. Sim. Então, ele está todo dia fotossintetizando, todo dia ele está com a folhagem firme, verdinha, forte. Ele não desanima, ele não desiste, mesmo não tendo fruto. Ele continua até obter o fruto. E é esse o grande desafio. É por isso que ele prospera, né? Por isso que tudo que ele faz é bem sucedido, ele não desanima, ele não desiste. Sim. Ele sabe esperar, ele é perseverante. É porque a perseverança, eu acho que é o maior desafio nosso é perseverar. Mesmo que você não esteja enxergando nada, né? Ou seja, nós não podemos andar por vistas. Eu vou te dizer, mas andar por fé, né? Ou seja, eu não estou enxergando nada, mas eu vou continuar, eu vou perseverar. Porque eu sei que lá na frente eu tenho meus frutos. Não estamos entrando aí no tiro que põe paz, né? Tiro que promove a paz, mas tem a ver com o que nós estamos falando sobre depressão, né? Quando eu tive depressão maior, eu queria que Deus viesse e tirasse com a mão assim, pronto, não tem mais depressão, ótimo, que maravilha, eu tinha 5 minutos atrás, agora eu não tenho mais, maravilha, eu vou gozar a vida, estou feliz da vida. Deus não fez isso.
que Deus fez? Ele me fez passar por um processo, que levou 1 ano e meio. Então eu aprendi o seguinte, que na depressão eu aprendi a ser perseverante. A depressão me obrigou a ser perseverante, porque todo dia eu tinha que fazer caminhada, evitar conflito, conversar com pessoas, que é a terapia, né? Pessoas certas, né? Sim. Alimentação correta. Isso trouxe para você um benefício muito grande, né? Exatamente. Todo dia eu fazia isso e continuava em depressão. 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 Mas eu fui perseverando. Uma pessoa já tinha me falado, Marcelo, o que vai curar a sua depressão é a sua perseverança em fazer o que deve ser feito. Eu me lembro que a pessoa falou assim, a depressão, ela tira todo o prazer, vamos dizer, para que a gente aprenda a fazer o que tem que ser feito, mesmo não estando com vontade, com gozo naquilo, exatamente, com frisson naquilo, com coisinhas gostosas, porque a gente, infelizmente, o ser humano está muito hedonista, ele só faz aquilo que dá prazer. Você tem que motivar ele com prazer. Isso está errado, né? A pessoa só faz aquilo que dá prazer. Na depressão, nada dá prazer. É secura absoluta de prazer. Mas ela tem que fazer. Ela tem que acreditar que aquilo é o certo a fazer, é o que é bom. E o somatório dessas atitudes que devem ser feitas, a gente chama isso de disciplina, né? Disciplina é fazer o que deve ser feito, mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Sim. Isso é disciplina. A disciplina em fazer, em perseverar em fazer, me curou. Aconteceu exatamente isso. 1 ano e meio depois, uma terça-feira de manhã, eu acordei e olhei para mim, não tem depressão mais não. Acabou. Procurei a depressão. De levantar, né? Procurei a depressão e ela não existia mais. Eu fiquei impressionado como que ela sumiu. Mas não foi como eu queria. 1 ano e meio atrás eu orava a Deus, eu chorava, Senhor, vem cá, o Senhor pode tirar com a mão, por que o Senhor não faz isso? E eu chorava a Deus. Sim. Deus pode tirar com a mão, claro, mas Ele não fez isso porque Ele queria me dar algo muito maior. Se Ele tivesse tirado com a mão, eu ia cair de novo. Porque os meus vícios, para ficar depressivo, iam continuar. E é interessante porque a cura, ela vem por uma decisão mesmo. Você tomou uma decisão. E todos os dias você tomar uma decisão. Isso. Por mais que meu corpo não queira, mas eu vou dominar e vou fazer. Isso vem, isso eu estou aqui, né, relacionando a obediência também. Está muito ligado à obediência. A obediência à palavra de Deus. Porque tem pessoas que gostam de ler a palavra de Deus só nas promessas. Mas nos princípios não. Tem gente que não gosta dos princípios, né? No se você, né, me obedecer, se você orar, né, se você buscar, as pessoas querem só o fim do versículo, né? Isso, não querem o começo do exatamente. Versículo. Então Deus é um Deus de promessa, mas é um Deus de princípios. Nós precisamos obedecer, porque a obediência traz paz. Então a obediência é uma das coisas que promovem a paz, que nos ajuda a manter essa paz. Inclusive entre os judeus existe um conceito de fé diferente de uma parte da igreja evangélica. Uma parte da igreja evangélica entende fé como força de pensamento positivo. Vamos torcer para dar certo, vamos emanar boas energias. Isso é completamente falso, né? Isso é bruxaria, isso é feitiçaria, né? Inclusive eu vi num canal de televisão de uma igreja dita evangélica, que não é uma falsa igreja, né? Todo mundo sabe o nome, aqui tem um canal de televisão, dita evangélica, o pastor lá dizendo que a gente deveria emanar não era pastor, uma pessoa lá, dizendo que a gente tinha que emanar boas energias. Meu Deus do céu. Não é nada mais antibíblico que isso. Isso é feitiçaria, isso é bruxaria. Quem emana fluidos é bruxos e feiticeiros. Nós não temos poder de nada. O poder nosso vem de Deus, né? Porque o que é feitiçaria? A pessoa tentar manipular as forças da natureza, entidades espirituais, por meio de rituais, palavras, objetos, emanações. Isso é bruxaria. Então, muitas vezes o evangélico, ele sem querer está fazendo feitiçaria, achando que se ele fizer uma corrente de pensamento positivo vai acontecer alguma coisa. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Entre os judeus, fé é obediência. Eu tenho fé quando eu obedeço. Só isso, mais nada. Se eu obedecer, eu tenho fé. Então o sinal de que alguém tem fé é quando ele obedece.
Por exemplo, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar na igreja, como é costume de alguns. Aí eu vejo isso e estou entendendo que a Bíblia está me mandando congregar. Ou seja, ir no culto. E nas atividades da igreja, Sim. naquilo que tem Fazer mais parte pessoas. do corpo. Fazer parte do corpo. Vamos dizer que seja isso pelo menos uma vez por semana ir no culto. Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Menos do que uma vez por semana é muito pouco. Muito bem, aí eu leio isso e não obedeço. Não vou. Eu estou cansado hoje, estou desanimado hoje, domingo que vem eu vou. Essa pessoa está destruindo a sua paz. Está destruindo. Ela é uma sabotadora de si mesma. Depois, quando o problema vier e vai vir, ela não aguenta e desmonta. Por quê? Porque ela não construiu a fé, que vem pelo ouvir, de estar junto com os irmãos. Não construiu. A hora que vem o problema e vai vir, ela não tem base nenhuma, ela desmonta. Aí pede a gente para orar por ela. Vai resolver? Em parte, talvez, mas não vai resolver totalmente, porque uma oração não pode substituir anos de preguiça. Sim. A pessoa não plantou e quer que uma oração faça colher, não vai fazer colher. Ela vai ter que começar a plantar dali, devagarinho, para colher dali um tempo, o que ela não plantou para trás. Sim. Então, a obediência é uma das coisas que promovem a paz. O que mais poderia promover essa paz, ajudar a manter essa paz que Deus nos dá? O que nós podemos fazer no natural? O natural é muito importante. Exercício físico, temos que fazer exercício físico. Deus fez o ser humano para movimentar. Nós temos que fazer. Caminhada, por exemplo, se possível, diária. Se não for possível, como uma recomendação, é 3 a 4 vezes por semana. Subir e descer escadas em casa também, exercício físico, né, etc e tal. Né, levantar e... Uma coisa que as pessoas estão voltando a fazer, e isso traz um benefício muito grande, é fazer caminhadas em lugares onde tem a natureza mesmo. Isso, né? ideal isso. Eles estão indo para a estrada de terra, Isso, porque ele tem isso é contato com a natureza. Só que tem que tomar cuidado com a estrada de terra, mulheres não devem ser acompanhadas. Sim. Mesmo a UFA, depois das 5 da tarde, verdade. tem que tomar cuidado porque já tem casos de estupradores. A gente não pode, eu acho que seria interessante a gente sempre caminhar com alguém, né? Porque a gente caminha, conversa, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a sabedoria. E contemplar a natureza. Você já parou? Uma vez eu estava caminhando no alto, ali perto ali da veterinária ali da UFLA, depois daquela estrada de terra que tem os porcos ali, lá na frente. Universidade Federal de lá, Sim. campus da universidade. E eu olhei assim a lagoa e um céu azulzinho, né, e muitas árvores. Eu fiquei um tempão olhando, mas isso me deu aquela coisa de paz, que eu fiquei olhando e contemplando a natureza de Deus. A manifestação, né, do amor de Deus por nós, aquela natureza maravilhosa que Ele nos dá, e isso me trouxe paz. E está na Bíblia, né? Os céus manifestam a glória de Deus. A gente vê, a natureza é o primeiro livro que a gente lê sobre Deus, a natureza. A Bíblia é o segundo, né? É verdade. E também alimentação correta. Aconselho o pessoal em bons nutricionistas, homens ou mulheres, né, nutricionistas que trabalham com esse aspecto. A alimentação influencia, não entrar em conflito, fugir de conflito, né? Não ficar aí entrando em confusões, brigando, confusão, criando caso. Ser pacificador. Ser pacificador. A Bíblia fala isso. Tem um conflito, tenta resolver aquilo, não comece ele, a não ser que seja absolutamente necessário. Mesmo assim, se você fizer, tenta fazer por meio de outra pessoa, para você não ter que fazer. Mas não crie conflitos artificiais. Não seja cri-cri, chato, implicante, crítico, criador de caso. Não faça isso. Tente pensar no lado do outro. Então, fazer o que gosta é muito importante. São as coisas e andar com pessoas saudáveis, né? Conversar com pessoas saudáveis. Andar com pessoas saudáveis, que não fica só trazendo problemas para você. Você já viu aquelas pessoas que chegam e tudo tá ruim? Nada tá bom, né? Então seriam isso. E o que tira a nossa paz, eu gostaria de falar sobre o pecado. O pecado, tudo aquilo que transgride, né, a palavra de Deus, tudo aquilo que faz mal para nós e vai contra Deus, isso é pecado. O pecado, ele tira a nossa paz, né, pastor? A Bíblia fala, toda alma que pecar, essa morrerá. Todo pecado mata alguma coisa. Mesmo que a pessoa seja perdoada depois, alguma coisa morreu. Sim. Alguma coisa morreu. E tem consequências, né? Um relacionamento ficou mais frio, uma oportunidade foi perdida, a saúde foi perdida, alguma coisa foi perdida. O pecado feito sempre mata alguma coisa. Sim.
Toda alma que pecar, essa morrerá, né? O salário do pecado é a morte. Sim. Então nós temos que saber disso. Toda vez que eu peco, matei alguma coisa. Sim. Se eu peco muito, estou matando muito. Determinados pecados matam mais gravemente que outros. Isso é verdade. Então o adultério mata, pode matar um casamento. Tanto que o salário do pra pecado sempre. é a morte, né? O uso de drogas no casamento pode destruir um casamento para sempre, álcool e drogas. Verdade. Às vezes, um outro pecado não pode ter tanto consequência. Por exemplo, falou uma mentirinha, a esposa fica chateada, mas perdoa. Mas já esfriou ali um pouco. Já teve uma desconfiança. Desconfiança. Não confia tanto Então a gente mais. tem que entender que... E aí vai diminuir a harmonia do relacionamento, ou destruir o relacionamento. Então vai trazer falta de paz. Então o pecado ele tem que ser evitado em todas as suas formas. Hoje o pessoal, infelizmente, está pecando na área sexual. Não sabem isso quanto destrói. Estão brincando. Bebida, drogas, estão usando, achando que não tem problema, destrói o sistema nervoso, que vai... Nós somos um espírito, alma e corpo, né? Não tem como separar essas coisas, somente a alma com o corpo, né? Totalmente ligados, então destrói o sistema nervoso por álcool e drogas. Vai ter problemas psicológicos, vai ter dificuldade, os neurônios são destruídos. Junto com tudo isso vem o quê? O medo, a culpa, a ansiedade, a insegurança, vem o isolamento, vem muitas coisas que vem o quê? Tirando a nossa paz. Então, vamos fazer tudo que promove a paz, vamos manter a paz, obedecendo, cuidando do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? Indo à igreja, lendo a palavra, andando com pessoas saudáveis, alimentando bem, porque tudo isso é possível e tudo isso Deus tem para nós, ok? Então nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo e obrigado pela sua atenção. Tchau! Tchau!